Olá, hoje a gente vai mergulhar nos materiais bem interessantes sobre uma figura que, bom, todo mundo conhece no Brasil, né? O pastor Silas Malafaia. Temos aqui uns trechos de um podcast investigativo chamado Império Malafaia. E o perfil que eles traçam é intrigante, para dizer o mínimo. A nossa missão aqui é tentar entender as mudanças, as talvez contradições na história do Malafaia, olhando só para o que essas fontes trazem, tá? E o começo é lá em 2002, uma cena curiosa. Malafaia, com um visual bem diferente, apoiando Lula. Do lado dele, Magno Malta, Marina Silva. Sim, é um ponto de partida que chama atenção, né? Totalmente. Contrasta muito com a imagem dele hoje. Mas, então, o material que a gente tem aqui busca explicar essa trajetória. Correto. E um dos pontos altos da investigação é justamente essa notável flexibilidade política dele ao longo dos anos. Porque antes de virar esse aliado super próximo do Jair Bolsonaro, a fonte até chama de casamento, né? Sim, essa palavra casamento é forte. Exato. Antes disso, ele apoiou gente de todo tipo, sabe? Desde o Brizola, que era mais à esquerda, até tucanos como Serra, Aécio Neves. Passou pelo Garotinho, apoiou a Marina Silva de novo. Essa capacidade de se adaptar politicamente é vista como um ponto central na análise. E não foi só na política que ele mudou, né? A fonte descreve uma transformação assim radical na imagem. Aquele Malafaia de 2002, com umas roupas mais simples, paletó meio grande, deu lugar a um Malafaia de ternos importados, relógio caro, Rolex que falam, né? Até implante capilar. Pois é. E isso ficou mais evidente depois que ele fundou a própria igreja, a ADVC, em 2010. É aí que a coisa, bom, fica mais complexa de entender. Sim, e essa mudança toda no visual, ela anda junto com uma história financeira que o material investiga a fundo. O Malafaia diz, né, que o patrimônio dele foi construído antes de 2010, com venda de livro, palestra, essas coisas. Certo, essa é a versão dele. Só que os documentos que a fonte cita, tipo declaração de imposto de renda, depoimento para a Polícia Federal, indicariam que ele recebia uma renda bem alta, coisa de 1 milhão por ano da própria igreja. E isso depois de 2010. Pera então, uma renda milionária anual vinda da igreja. Mas ele diz publicamente, segundo a fonte, que o patrimônio não aumentou uma vírgula desde que virou dono de igreja. Exatamente. Essa é a aparente contradição que a fonte levanta. E tem mais. Os bens no nome da família seriam tipo modestos para esse padrão de vida todo. Fica uma coisa meio nebulosa, né? Sobre de onde vem e para onde vai esse dinheiro. Com certeza. E a estrutura das empresas e associações que ele criou adiciona mais camadas nisso tudo. Tem a editora, a Central Gospel, lá de 1999. Foi um sucesso no começo, vendia muito. Sim, lembro disso. Vendia pregações, bíblias. Isso. Mas, segundo a apuração, ela entrou em recuperação judicial em 2019, com dívidas bem altas. Recuperação judicial, para quem não sabe, é quando a empresa tá mal das pernas e tenta um acordo para não falir, né? Exato. E, ao mesmo tempo, tem a AVEC, a Associação Vitória em Cristo. Essa foi criada para bancar o programa de TV dele. E a AVEC tem imunidade tributária, quer dizer, não paga certos impostos. E as contas dela são descritas como uma caixa preta, difíceis de rastrear. Uma caixa preta. E os jatinhos que ele usa? Então, estariam registrados no nome da AVEC, segundo a investigação. Entendi. Então, o cenário que essas fontes desenham junta política, imagem, dinheiro e umas conexões meio controversas também, né? Sim. A investigação fala de um apoio financeiro lá no início que foi importante, de um Sotero Cunha, empresário, pastor, ex-deputado, que depois foi preso por fraude eleitoral. Isso. E anos depois estourou um escândalo de corrupção no Rio, e esse escândalo teria envolvido o irmão do Malafaia, o Samuel, e também repasses de dinheiro de uma fundação pública para uma empresa do filho desse mesmo Sotero Cunha. Nossa, parece um padrão, né? De conexões que acabam gerando polêmica. É o que o material sugere, sim. Que essas redes de influência, tanto políticas quanto financeiras, podem ter sido bem importantes na ascensão dele. Desde o comecinho do programa de TV até ele consolidar o que o podcast chama de império dele. Bom, juntando tudo isso que a gente viu nessas fontes, o que essa análise inicial mostra pra gente? Pelo que está no material,
É o retrato de uma figura com muitas facetas, né? Politicamente super adaptável, com uma imagem que foi construída com muito cuidado, mas que contrasta com as origens e talvez com a realidade financeira que os documentos citados mostram. Exatamente. A investigação aponta para essa mistura complexa de fé, negócios, política, dinheiro, onde o limite entre o que é pessoal e o que é da igreja ou da associação parece meio borrado, sabe? Sim, fica tudo meio misturado. A Central Gospel com problemas financeiros, a AVEC com essas contas que a fonte chama de opacas e essa história da renda alta vindo da igreja. Tudo isso cria um quadro com muitas perguntas, né? Pelo menos segundo a fonte. Para a gente pensar um pouco, baseado só no que foi apresentado aqui, a fonte também fala de uma investigação da Receita Federal sobre a AVEC. E essa investigação teria achado fatos, no mínimo, suspeitos. E até possíveis tentativas de esconder de onde vinham as doações. Pois é. Fica a pergunta no ar, né? O que mais pode existir por trás dessa fachada toda tão bem gerenciada para o público? Uma questão que o material deixa para a gente refletir.